Muito bom dia, Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe esse dia de quarta-feira, em nome de Jesus. Vocês que estão acordando agora, que estão recebendo esse link desta quarta-feira da madrugada, nós queremos ministrar, determinar, profetizar, falar que esse dia de quarta-feira será um dia de bênçãos em nome de Jesus. É isso aí. Se você não tem o hábito de falar positivamente, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de uma situação difícil, você não tem o hábito, passe a ter esse hábito. Porque eu lembro que foi um dos primeiros livros que eu li na minha caminhada cristã, da minha caminhada da fé, foi o livro Há Poder em Suas Palavras. Há poder em Suas Palavras. E até a ciência já está descobrindo isso. Se você for estudar a psicanálise, se você for estudar a neurociência, você for estudar a psicologia, você vai entender de que o falar positivo, pensar positivo, isso ajuda teu organismo. E é uma coisa que depende do teu cérebro. Porque no nosso cérebro tem o lado racional e o lado emotivo, emocional. E o lado racional, ele vai ser aquilo que é e acabou. 2 e 2 são 4 e não tem como colocar como se 2 e 2 fosse diferente do resultado, que ele é racional. Então, já o lado emocional, ele é emotivo, ele muda. Ele muda. Então, e a gente precisa dos dois. A gente precisa dos dois lados. Se paralisar um lado, já era. Você precisa dos dois lados do cérebro. Você precisa do emocional e você precisa do racional. Então, a gente tem que trabalhar muito isso, nosso cérebro. E parece que está se tratando de 3 pessoas dentro de nós, né? Parece que está se tratando de 3 pessoas dentro de nós. Mas se você for tirar a conclusão e estudar, você vai ver que tem 3 pessoas dentro de nós. Se nós somos corpo, alma e espírito, vai depender da interpretação. A interpretação teológica vai depender da interpretação de cada um, que tem aqueles que pensam que só somos 2. Se a gente se aprofundar mais um pouquinho nesse assunto, a gente vai cair na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pessoas que chegam a dizer de que o nosso Deus é Trindade. Essa palavra na Bíblia não existe, mas você vai ver em várias partes a manifestação do Deus Criador, a manifestação do Deus Filho. Você vai ver a manifestação do Espírito Santo, ao ponto de trazer esse entendimento de que seja triuno nosso Deus, seja Trindade. E também de nós sermos Trindade, pelo fato de nós sermos corpo, alma e espírito. Mas existem a interpretação teológica daqueles que creem no trinitarianismo, quer dizer, na Trindade, e tem aqueles que são da crença unicista, unicismo, que creem que Deus é único, é um só Deus. Deus Pai e Deus Filho é um só. Não nega a atuação do Espírito Santo,
que tem atuação, até porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Até porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, né? Então, acho que parou um pouco a imagem aí, mas tá normal aí? Me dizem aí, escreve aí se tá normal, pessoal. Aqui parou. Vocês estão assistindo aí agora? No gravado já não adianta, você que está assistindo no outro momento. Mas quem está assistindo agora, parece que a imagem deu uma parada e eu estou fazendo teste aqui de uma nova câmera que eu estou usando. Por isso que vocês vão ver uma diferença de uma câmera, de uma imagem bem mais nítida, uma imagem diferente das outras, porque eu não estou usando a câmera do computador, eu estou usando outra câmera. Como é que está aí para vocês? Vocês estão agora? Escreve aí, por favor, no chat. Escreve no chat. Muito bem, então nós estamos falando sobre esse assunto, que é um assunto também muito pertinente para nós que estudamos a Bíblia, que lemos. É muito pertinente quando fala do trinitarianismo, do unicismo, e quando fala também de nós, né? Nós, pessoas, uns creem que nós somos corpo e alma e espírito, e outros creem que a gente só é corpo e alma, e o espírito está unido à alma. Então cada um vai ter uma interpretação, principalmente essas igrejas de uma teologia reformada, por exemplo, presbiterianos, eles têm essa ideia, essa ideologia, esse pensamento de ser corpo e alma, e a alma ligada ao espírito, que tem hora que a alma é espírito, que o espírito é alma, corpo é corpo, alma é alma com o espírito. Mas tem aqueles que vão entender que nós somos corpo, alma e espírito. Isso aí não significa nada, não quer dizer nada. O que vale é a gente pegar o básico do Evangelho, da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Tudo gira em torno do nosso Cristo. Então nós vamos por Ele, seguindo Ele, obedecendo Ele. Se a gente fizer como Ele fez, se a gente andar como Ele andou, se a gente pensar como Ele pensou, se a gente sentir o que Ele sentiu, se a gente procurar imitar as suas obras, pode crer que nós estamos no caminho. E nós vamos se dar bem. No final de tudo, vamos estar bem. Se dar bem, porque tudo está em Cristo. Tá bom? Deixa-me passar aqui agora para o nosso Gafarel da Silva, esse obreiro, servo do Senhor. Vou passar para ele aqui o microfone, para ele entrar. E eu não vou... Aqui eu só vou colocar aqui a foto das informações para vocês. Está aqui, ó, a foto das informações para vocês que quiserem se tornar um mantenedor do ministério, se quiserem ajudar de alguma forma. Nós estamos precisando muito para ajudar pessoas. Então não é aquela coisa de você tirar de você, deixar de comer para fazer. A não ser o seu dízimo, sua fidelidade. Mas quem puder ajudar, eu estou ajudando umas pessoas que estão precisando de remédio. Estou precisando de umas pessoas que estão precisando de remédio. Eu vou trazer esse caso para vocês na hora certa e nós vamos ajudá-lo em nome de Jesus, à medida do possível, né? À medida do possível. Muito bem. Gafarel, eu vou passar a bola para você. Quer dizer, passar a bola é um jeito meio popular, né? Eu vou abrir o microfone aqui para você e vou fechar o meu microfone. Aumentando o fundo, fechando meu microfone.
Bom dia a todos, amigos e irmãos do canal Tempo de Oração, em especial amiga, amigo, ouvinte que faz parte do grupo SC519. Esse amigo que fala com cada um de vocês, me chamo Gafarel, Estou aqui todas as quartas-feiras trazendo uma mensagem, uma palavra e realizando uma oração. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por mais um dia de vida, por mais uma chance, por mais uma oportunidade e agradecer ao senhor Genival Lira, pastor amigo, querido irmão, que Deus colocou no meu caminho há quase 10 anos. Tive o privilégio de conhecê-lo ainda que rapidamente a senhora esposa, a dona Marilene. Estamos aqui para realizar uma oração nesse dia 15 de outubro, uma quarta-feira, e quero dizer para vocês, o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive e Ele é fiel e justo, tá bom? Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, em o nome de Jesus, nosso Senhor, eu oro por essa mãe, por esse pai de família, eu oro por tudo e todos que estão ligados a nós, direto e indiretamente. Eu oro pela nação brasileira, eu oro pelas autoridades constituídas, eu oro pelo pobre, pelo órfão, pelas viúvas. Eu oro em favor dos desfavorecidos. Eu peço ao Senhor em favor da minha família, em favor das minhas finanças, da minha saúde. E, em especial, eu oro pela minha vida, meu Pai, pela minha vida espiritual, pela minha comunhão com o Senhor. Eu costumo dizer sempre, meu Deus, que o temor é a última barreira. É uma linha muito tênue, é uma linha muito sensível, é uma linha muito sensível, muito frágil e de muita importância. O temor ao Senhor, meu Pai, é o que define aqueles que estão de acordo com a Tua vontade daqueles que não estão. O temor ao Senhor é o que não nos deixa fraquejar diante da tentação, diante do pecado que tenazmente nos assedia. É o temor ao Senhor. Então eu te peço que nessa manhã de quarta-feira, 5 da manhã, 5h19 da manhã, renova o nosso temor, meu Pai. Renova a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Hoje nós iremos ler um texto, meu Pai, Mateus. E obrigado pelo entendimento que o Senhor me deu desse texto. Eu agradeço e esse entendimento me dá um temor muito grande. Um temor muito grande a respeito da responsabilidade que tenho. Oh, meu Pai, Tu és santo, Tu és bom, Tu és perfeito. Em nenhum dos Teus planos eles podem ser frustrados. Então guia essa meditação, guia essa orientação, guia, meu Pai, essa leitura. Coloca as palavras na minha boca que venham de encontro à necessidade de todos que estão acompanhando por meio desse link, nesse horário, mas num horário depois, num outro dia, num outro momento. Que ao buscar essa oração, eles sejam abençoados, sejam rica e poderosamente abençoados em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Amém.
Muito bem, vamos lá. Nós iremos ler Mateus. Deixa eu ver aqui o capítulo. Eu acho que é um texto que Deus me deu falando da ressurreição dos mortos. É um tema sensível e a gente precisa ter todo o cuidado para que não venha a ficar confuso e que todos sejam abençoados. Vamos lá. É Mateus capítulo 22, a partir do verso 23. Está escrito o seguinte: naquele dia, aproximaram-se dele, de Jesus, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Aqui o saduceu está mencionando a lei de Moisés, de Deuteronômio, capítulo 25, né? Uma lei que Moisés deu, né, por parte do Senhor, para que a descendência do esposo não viesse sumir. Então, o esposo, ao morrer, o irmão do esposo, ele tinha que casar com a viúva e gerar um descendente e colocar o nome do falecido naquele filho que nascer. Vamos continuar. Verso 25 diz assim: ora, havia entre nós 7 irmãos. Olha só o saduceu ilustrando, né, um cenário para o Senhor Jesus. Ele diz assim: ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu Jesus: errais. Frisa bem a palavra de Jesus. Olha só o que Jesus disse: errais, errais, errais. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Qual foi o maior erro dos saduceus? Mesmo eles sendo doutores, escritores da lei, pessoas que tinham o domínio das leis, eles lecionavam as leis, eles escreviam as leis, eles estudavam as leis, tanto é que ele menciona a lei para embasar o pensamento dele. E Jesus, ele fala: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Observe que são dois tópicos. Errar por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E aí Jesus começa a dizer, no verso 30, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu gostaria de parar aqui. Observa que Jesus, ele confronta o pensamento, não a pessoa. A gente sabe que as atitudes é proveniente de pensamentos. Ninguém toma uma atitude antes de pensar. Ninguém. Exceto quando essa pessoa ela tem algum tipo de distúrbio. Aí a medicina está aí, a psicologia está aí, para quem quiser estudar. Mas, normalmente, as ações são provenientes de pensamentos. E Jesus confronta o pensamento do saduceu, dizendo: errais quando pensais assim. E Jesus, ele nos convida, amigo, amiga, ouvinte, a pensar diferente.
a pensar numa perspectiva distinta, a pensar numa perspectiva do céu. Observe que o saduceu, ele vem discorrendo um pensamento linear. Essa é a questão da lei mosaica. Eles vêm de forma linear. Eles não pensam de uma maneira de acordo com o céu. Eles pensam de acordo com a terra. Tanto é que ele vem lecionando, recitando um cenário, dizendo o seguinte: olha, havia um irmão e mais 7 irmãos. Ao morrer o irmão, casou-se o irmão com a falecida. Olha como é que ele pensa de forma linear. E Jesus, ele vem e confronta esse pensamento. Muitas das vezes, amigo ouvinte, você que me acompanha nessa transmissão, você tem pensado de maneira linear, com o seu casamento, com o seu filho, com as suas finanças, com a sua saúde. Você tem pensado de forma linear com a sua vida espiritual, com a sua comunhão com Deus, sendo que Deus, ele age de uma forma diferente ao qual nós agiríamos. Por isso ele disse: olha, meus pensamentos são maiores do que os vossos. Os meus caminhos são maiores dos que os teus. E Jesus, ele confronta não o saduceu, mas o pensamento dele. Qual pensamento tem imperado em você? Aí Jesus, ele fala assim: olha, vocês estão pensando errado. Lá eles não se casam e nem se dão em casamento. E é tão lindo, é tão forte esse texto que Jesus, ele diz o seguinte: olha, lá naquele dia vocês não vão mais se dar em casamento. Então, como nós estamos aqui, nós temos que se dar ao casamento. Nós temos que lutar pelo nosso casamento. Nós temos que trabalhar no nosso casamento. Nós temos que fazer a manutenção. Porque lá quando nós formos, nós não teremos mais casamento. E aí ele diz assim: olha, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Uma característica de uma pessoa que está morta espiritualmente é essa. Ela fica conjecturando cenários. Observe que o saduceu, ele demonstrou estar tão distante da realidade espiritual adequada de uma pessoa que está em comunhão com o Senhor, que ele começou a conjecturar. Ele começou a contar uma história para Jesus. No verso 25, eu vou reler para você ver, para você lembrar. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Você vê que ele está conjecturando um cenário. Ele pegou a lei de Moisés, de Deuteronômio 25, e fundamentou o pensamento dele nessa lei e criou essa tese, pensando que no reino dos céus vai se comportar como aqui. Não tem como. É muito maior. Na ressurreição, nós seremos como anjos, anjos nos céus. Aleluia. Anjos. Anjos, anjos. Nós não vamos casar. Não... Jesus vem e confronta esse pensamento. Aí, no verso 30, ele diz o seguinte: ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Você vê, Jesus, ele não foi grosso, ele não foi rude com o saduceu. Ele não foi, como é que eu posso dizer? Ele não foi ríspido. Pelo contrário, ele ouviu atentamente o saduceu e respondeu de forma adequada. Aí no versículo 34 diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, olha só como é que o escritor, ele vem
e leciona. E Jesus não fez calar o saduceu. Jesus não fez calar o saduceu. Jesus tirou a dúvida do saduceu. Jesus sanou a perturbação mental que havia no saduceu. Eu posso chamar de perturbação, porque a partir do momento em que você presume que o céu vai seguir as ordenanças da terra, esse rapaz estava perturbado. Ele não estava incorporado, mas ele estava perturbado, esse saduceu. Aí no verso 34, no verso 35 diz, em 34 diz, então os fariseus, sabendo que ele Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Olha só, você vê que eles iam para incitar Jesus, para confrontar Jesus. É uma batalha, é uma guerra de pensamento. Não é uma guerra física, não é uma guerra corporal, é uma guerra espiritual. Aí no verso 37, Jesus diz assim, amará o Senhor teu Deus, aleluia, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este amará o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui Jesus fechou com chave de ouro. Porque no começo, o saduceu traz a lei para embasar o pensamento linear dele a respeito de não ter ressurreição. Ele queria dizer o seguinte para Jesus, olha, quer ver que não tem ressurreição? E aí trouxe a questão do casamento, a questão do desposamento de uma viúva pelo irmão do falecido, gerando assim a ele um herdeiro para o nome daquele que morreu. Então Jesus sana tudo isso dizendo, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que mandamento? Amará o Senhor, seu Deus de toda tua força, toda tua oração, todo teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, minha amiga, meu amigo, trabalhe para mudar os seus pensamentos. Uma dica, mudança de pensamento é mudança de vida. Quando você muda o pensamento, quando você consegue desenvolver uma perspectiva singular, distinta, uma perspectiva do outro, se desenvolve a empatia, e aí você consegue viver uma vida com mais compreensão, com mais equilíbrio, com mais discernimento, com mais entendimento. Que o Senhor nosso Deus ilumine os teus pensamentos, que o Senhor nosso Deus fortaleça você, amiga e amigo, e que se porventura tinha uma dúvida a respeito da ressurreição, que essa dúvida venha sair. Mude a tua maneira de pensar. Nós somos peregrinos em terra distante, aleluia. Nós não somos daqui. Nós não somos desse mundo. Desse mundo eu não sou. Eu sou como estrangeiro em terra alheia. O nosso endereço é o céu. E uma vez nosso endereço sendo o céu, a terra será uma extensão dele. Quando eu falo terra, é a sua vida. A sua vida tem que ser uma extensão do céu que habita dentro de você. Que habita em você. Nós estamos sendo preparados. Observe a vida
Viva a vida. Faça o que ninguém pode fazer por você. Convide o Senhor para entrar na tua vida. Medite na palavra de Deus todos os dias. Não de maneira religiosa, mas medite nela. Fala, meu Deus, me dá uma palavra, me dá uma mensagem. Fala comigo. Não discuta sobre pessoas, discuta ideias. Se for para comentar de pessoas, comente, faça um comentário sobre uma pessoa. Inicialmente, comente a ideia. Qual que é a ideia daquela pessoa? Qual que é o pensamento? O que é que fez ela agir dessa forma? Então, quando você pensa dessa perspectiva, você desenvolve empatia por aquela pessoa. Logo, você não vai tecer nenhum mau comentário sobre ninguém. Que Deus abençoe você. Que Deus ilumine você. Que o Senhor Deus te guie nesse novo dia. Vamos orar a oração que o Pai nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Aleluia. Assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores e ofensores. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-me de todo mal, livra-nos de todo mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã, para todo o sempre. Pastor Lira, é com o Senhor, meu irmão. Forte abraço, tudo de bom, viu? Deus abençoe o nosso irmão Rodrigo Rodrigues, a nossa irmã Cátia Virgínia, a nossa irmã Valdenice Freitas, né? Dona Zélia Sacramento, as nossas mães em orações, né? As viúvas que fazem parte, porque eu sei que deve ter algumas viúvas que fazem parte desse grupo, que só faz crescer. O nosso amigo, o professor Samuel Napomuceno. Olha, Deus te abençoe, viu, professor? Deus abençoe o Senhor. Desculpe, eu estou com um cachorrinho aqui, tem uma bençãozinha aqui, às vezes ele late um pouquinho. Deus abençoe. Forte abraço, uma ótima quarta-feira. Tudo de bom. Amém. Amém. Graças a Deus. Você trouxe um assunto permitente, importante, esse assunto da ressurreição. Eu amo falar sobre ressurreição. Como eu gosto de falar sobre ressurreição. E eu só quero completar dizendo de que nós aqui somos eternos, vivendo uma experiência humana. Porque quando Deus ele disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, então a gente, quando Adão é criado, e Adão já é criado eterno. Eternamente falando, ele já vive a vida eterna. Não era para ele morrer, não era para haver morte. Mas aí a queda dele, a queda de Adão, mudou tudo. E a partir da queda de Adão, então nós não somos mais eternos, somos seres humanos. Mas quando Deus ele nos cria para a gente ser eterno. Só que a gente é criado, Abel e Caim é criado após a queda. Então aí ele é criado como ser humano nos limites, dentro dos limites do humano, ser humano. Nascer, crescer, murchar, morrer, todo mundo vai passar por isso aí. Aí tem a morte física e tem a morte espiritual. Que a morte espiritual é a separação de Deus eterna, né? Eternamente você não vai ter mais Deus, o Criador. Porque é a morte eterna, sofrimento. Não vai viver eternamente com Ele.
E a morte física é essa morte aqui do corpo. Quando a gente envelhecer, nessa câmera aqui que é melhor, dá para ver o quanto eu estava falando pro David, meu filho, essa câmera é boa, mas está mostrando que eu tô mais velho. Então, na verdade, aqui é uma passagem, como o nosso irmão aí já falou, que a nossa vida aqui é uma passagem. E de fato, é uma passagem. Nós somos eternos vivendo um momento humano, principalmente quando a gente aceita Jesus Cristo como Salvador. Então tá bom, meus irmãos, eu quero me despedir aqui. Nós estamos com 36 minutos de transmissão. Eu quero deixar aqui um bom dia para todos vocês, Deus abençoe. O meu contato aqui, se vocês quiserem entrar em contato comigo, estão aqui essas informações do canal, do ministério, e estamos aqui à disposição. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vou encerrar nossa transmissão aqui. Fiquem todos com Deus. Envia essa transmissão para outras pessoas. E vocês aqui de Itabirito, venham participar conosco hoje às 7 horas da noite. Nós teremos o culto, leitura da Bíblia, e teremos o culto. Inclusive, nesta quarta-feira, hoje, quem vai ministrar o culto vai ser o pastor Juarez. Então, venha participar conosco aqui, em nome de Jesus. Tá bom? Muito bem. O que mais? Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Você que não deu um joinha ainda, dá um joinha para poder esse áudio, essa voz aí do nosso irmão Gafarel chegar até outras pessoas. Deus usou ele, Deus está usando ele para esclarecer. Procure ouvir várias vezes isso aí para você entrar na tua cabeça e entender, tá bom? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Tchau. Até a próxima.